Olá, a paz do Senhor. Este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. Eu sou o professor Marcos e quero nesta oportunidade dar continuidade ao nosso curso de Missiologia. Hoje a nossa quarta aula, que tem como tema Missões nos Evangelhos. Vamos fazer uma breve oração? Soberano Deus e Pai, agradecemos por mais um dia, agradecemos pela vida, pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe este irmão, esta irmã, esta pessoa que esteja assistindo este curso, ó Pai, participando, que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua família, despertar cada vez mais, ó Deus, Senhor, o sentimento missionário da obra que o Senhor tem deixado à sua igreja. Pai, nos abençoe, que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Nós agradecemos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu não falei isso nos 3 vídeos anteriores e vou falar agora para você ter uma noção de como o nosso curso vai funcionar. São 4 módulos, tá? E cada módulo tem 12 disciplinas, que vai ser ministrada em uma aula, tá? E nesse primeiro módulo, nós vamos estudar, já estudamos, né? Introdução à Missiologia, Missões no Antigo Testamento, hoje vamos estudar Missões nos Evangelhos, depois nós vamos estudar Missões em Atos e Epístolas Paulinas, depois a comunicação transcultural, vamos falar na 6ª aula do discipulado, na 7ª, desafios contemporâneos para a obra missionária. Na aula 8, nós estaremos estudando estratégia e metodologia missionária. Na 9ª aula, vamos falar um pouquinho de teologia prática. Depois, na 10ª aula, nós vamos estudar missiologia e estudos interculturais. Na 11ª, vamos estudar a sociologia geral. E também na 12ª, a antropologia cultural missionária. Então, esse vai ser o nosso primeiro módulo, tá? Espero que você goste, né, do nosso curso e que você se inscreva no canal e dê um joinha, faça o seu comentário, tá bom? E que Deus continue nos abençoando. Então vamos lá à nossa aula de hoje. Bom, vamos primeiramente na nossa introdução. Nos Evangelhos temos as boas novas acerca de Jesus Cristo e trazidas por Ele. Trata-se das boas novas da salvação dos homens e sobre como Jesus, em sua missão, deu um novo enfoque à espiritualidade, ensinando como isso se aplica a nós. O ministério de Jesus Cristo havia terminado. A ressurreição fora comprovada como uma realidade pelos discípulos de Jesus mediante suas diversas aparições a ele, de tal modo que todas as possíveis dúvidas haviam sido dirimidas. Agora, a partida do Senhor para as dimensões celestes era iminente. Um novo movimento religioso havia sido inaugurado, que só esperava ser mundialmente propagado. Era preciso contar com a colaboração de obreiros para esse mister. A obra missionária de Jesus precisava ter prosseguimento pelo esforço dos primeiros apóstolos e de seus discípulos de todos os tempos. Bom, o Evangelho, como a palavra diz, Evangelho é boas novas. E a boa nova que o Senhor Jesus veio trazer aos homens é que por meio dele o homem novamente poderia se reconciliar novamente com Deus. O pecado distanciou o homem de Deus. Jesus veio para fazer essa ponte novamente, ou seja, reconciliar o homem, né, com o Deus Todo-Poderoso, através do seu sacrifício na cruz do Calvário e mediante a fé, né, das pessoas que creem e que irão crer ainda no sacrifício vicário do Senhor Jesus. Então nós vamos observar como isso aparece nos Evangelhos. Então vamos lá, missões no Novo Testamento.
No Novo Testamento, sem dúvida, o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. Em João 20, 21, vai dizer, vamos fazer uma leitura, que Jesus fez muitos sinais. Capítulo 20, verso de número 21. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, Jesus ele veio, como missionário no Novo Testamento. Pode ser considerado como primeiro? Sim. Mas não tinha o João Batista? Sim, tem o João Batista, mas Jesus ele foi mais específico em apresentar a proposta do próprio Deus, de que através dele a humanidade poderia ser reconciliada com Deus, redimida dos seus pecados. E aqui Jesus está fazendo aquilo que o Pai fez com ele. O Pai enviou e agora ele estava enviando os seus discípulos, logo após a ressurreição. Então, e por isso que está escrito aí, e porque ele foi enviado pelo Pai, também enviou também a seus discípulos. Então nós vimos aqui, e disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E aqui tem um detalhe interessante. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então, essa é uma diferença importante que nós temos que entender no Novo Testamento. Na Antiga Aliança, o Espírito Santo ele vinha, usava um homem, usavam, e depois ele se retirava desta pessoa. No Novo Testamento não, ele vive dentro de nós. Por isso que Paulo vai nos chamar de templo do Espírito Santo, porque agora o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você. Olha que maravilha, saber que o próprio Deus habita dentro de nós, tá? Então vamos também ver essa passagem de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Quando Jesus ele também está enviando os 12 para pregar. Veja assim, eu estou usando uma Bíblia revista e corrigida. Então Lucas 9, 1. E convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre os demônios e para curar enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo dali, vós sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Então veja aí também o Senhor Jesus enviando. Então, como Salvador, ele veio para resgatar o homem do pecado e garantir-lhe a vida eterna. Veja, João 5, versículo 24. 5, 24 de João. Nós lemos assim, olha: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja que este
ele também é um versículo muito importante e que você pode utilizar no evangelismo, né? Esclarecendo para a pessoa que, na verdade, quem ouve a palavra de Cristo e crê naquele que enviou, ou seja, não entra em condenação. Veja que ao falar com uma pessoa que ela precisa ser salva, que ela precisa ser resgatada, que ela precisa se reconciliar com Deus, é preciso que você diga que existe uma condenação eterna. Existe uma condenação eterna para todos os pecadores. Mas isso aí a gente vai vendo mais para frente. Só estou dando um toque, porque são versículos importantes, né, como esse João 5:24, para você quando estiver evangelizando. Então, como enviado de Deus, ele trouxe um plano de resgate da humanidade, que envolve todos aqueles que lhe seguem. Foi o que ele disse aos primeiros apóstolos: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não reuniu em torno de si pessoas que viessem a viver uma vida ociosa, pois o próprio Jesus viveu uma vida intensa, de muita atividade. Seus discípulos de igual modo, e depois sua igreja nos primeiros séculos também. Então hoje não é diferente, né? Hoje também nós não podemos ser ociosos, nós temos que estar sempre engajados na obra de Deus. Ah, pastor, mas eu não sou obreiro. Não. Para esta obra da evangelização, né, do mundo, das pessoas, não há necessidade de você ser um obreiro especificamente consagrado para isso, né? No ID de Jesus, ele fala, ID é para todos aqueles que são salvos, que têm experiência de conhecer a Cristo. Então, no Novo Testamento começa com a missão do próprio João Batista, né, anunciando a Cristo, mas como missionário para falar do projeto de Deus, de plano de salvação mesmo, foi o Senhor Jesus Cristo, né? Então, guarda isso. Na Igreja de Cristo não há lugar para ociosos, preguiçosos, irresponsáveis e medrosos que cruzam os braços e deixam o tempo passar. Na Igreja de Cristo, todos têm que trabalhar. A filosofia de vida de Jesus era esta: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então veja que a obra de Deus, né, deixa eu ver como é que eu vou falar isso para você. A obra de Deus, ela tem que ser evangelização, tem que ser o testemunho do crente para o mundo. Aí você pode falar, pastor, então quer dizer que a gente faz lá o congresso, faz lá isso, aquilo, não é obra de Deus? É obra de Deus, sim, porque a igreja, ela praticamente tem 3 propósitos fundamentais na terra. O primeiro propósito da igreja na terra é adoração e glorificação ao nome do Senhor. Então a igreja, primeiramente, ela é chamada para adorar, glorificar, exaltar o nome de Deus. O segundo propósito da igreja, né, como comunidade na terra, é a edificação, ou seja, é a reunião dos crentes que adoram, que glorificam, mas que também são preparados biblicamente, teologicamente, para cumprir com a terceira missão, que é evangelizar os povos. Ou seja, não tem uma hierarquia nessa questão, que adora primeiro, edifica, não. A gente coloca nessa ordem porque, primeiro, eu adoro a Deus espontaneamente. O culto é a expressão dessa adoração. Eu não vou no culto para receber, eu vou no culto para dar, para oferecer. Só que na igreja também tem o momento do aprendizado. Escola dominical, curso de teologia,
e outros trabalhos que envolvem didática para ensinar melhor a palavra de Deus. Agora, com o Espírito cheio, com a graça de Deus na minha vida, pela minha adoração, depois o conhecimento que eu tenho recebido na igreja, nos cultos, na escola dominical, no culto de ensino, estou estruturando a minha fé, o conhecimento da minha fé, um curso teológico, se eu puder fazer, eu estou estruturando a minha fé, solidificando com bases, com bases sólidas. Depois que eu estou com essas bases sólidas, o que eu tenho? Eu tenho um campo para fazer. Eu tenho o que nós chamamos de campo missionário, que é na igreja local a evangelização, de toda a região. E se você talvez tiver a chamada de ser um missionário transcultural para ir para outro país, ou um missionário nacional para ir para outro estado, não interessa. Mas geralmente é esta a ordem. Então ninguém pode ficar ocioso, ninguém pode ficar preguiçoso, medroso. Não, a gente tem que fazer como Cristo. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Veja, no capítulo 5, verso 17 de João, Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então a igreja que trabalha é aquela que evangeliza, prepara missionários e missionárias para a grande seara. Esse é o trabalho primordial da igreja. Então vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, porque não me dá um soluço. Então olha aí, os 4 evangelhos. Olha, os 4 evangelhos apresentam um registro autêntico da vida, das palavras e do ministério de Cristo. Mas eles não são uma biografia no sentido moderno da palavra. Eles são breves e incompletos para este propósito, ou seja, para um propósito de uma biografia, como nós vemos hoje, como vai escrever uma biografia de alguém, se conta todos os detalhes, desde o seu nascimento até o último dia da sua vida. Não, os evangelhos, ao invés disso, eles são 4 retratos de Cristo, ou 4 introduções à mesma pessoa de 4 pontos de vista diferentes. Isso é importante você entender. Por quê? Porque muitas pessoas vão criticar, vão dizer para você que a Bíblia tem incoerências, ela se contradiz, um fala uma coisa, outro fala outra, principalmente na questão dos evangelhos. Então é importante você entender esse quadro para que você possa, um dia ter a necessidade de explicar isso para alguém, você vai explicar com propriedade, tá? Porque nós, como evangelizadores, como homens e mulheres chamados para levar a palavra de Deus, nós temos que entender uma coisa: as pessoas hoje, elas estão mais informadas. Elas estão mais informadas e a gente precisa estar também preparado para esclarecer a fé que nós cremos, aquilo que nós cremos e como nós cremos. Tá? Então, cada evangelho, eles são 4 retratos, são 4 pontos de vista. É a mesma coisa você juntar 4 pessoas e colocar um acontecimento e cada um dá o seu ponto de vista daquele mesmo acontecimento. Tá? Então, cada um dos evangelistas retrata Cristo com precisão, mas de acordo com o seu próprio propósito e intenção, dentro do seu próprio padrão de referência e plano. Então, a primeira pergunta que se nos apresenta antes de começar o estudo de missões nos evangelhos é esta: por que há 4 evangelhos? Por que não são 2 ou 3 ou apenas 1? Você já parou para refletir nisso? Por que são 4 evangelhos, ao invés de ser 2, ou ao invés de ser 3, ou ao invés de ser 1?
né? Isso aí tem uma explicação e eu quero passar essa explicação para você hoje nesta aula. Então veja lá, alguns estudiosos respondem que isso pode ser explicado facilmente pelo fato de ter havido nos tempos apostólicos 4 classes representativas do povo: judeus, romanos, os gregos, e tomado dessas 3 classes, que é a igreja, né? Ou seja, o povo judeu, o povo romano e o povo grego, né? Você fala, mas por que os gregos? Porque quando Roma dominou o mundo, Roma dominou militarmente, mas a cultura que circulava no mundo da época, né, principalmente aqui pelo Ocidente, era a cultura grega, conquistada por Alexandre o Grande antes de Roma. Porque não sei se os irmãos lembram, mas Israel ele foi para o cativeiro, começou a ir para o cativeiro em 606. 605, 606 foi a primeira investida de Nabucodonosor. Depois de 597, né, que foi 10.000 judeus levados, inclusive Ezequiel foi levado nesse meio, e depois em 586 que a terceira investida, onde eles destruíram, né, o templo, quebraram os muros. Então, depois dos babilônios veio os medos persas, depois veio os gregos e depois veio os romanos. Tá? Então, quando os romanos dominaram o mundo, né, venceram os gregos, mas a cultura helênica implantada por Alexandre o Grande, ela continuou, né, e fez até uma mescla, né, com a cultura romana. Então, por isso que nós falamos desses 4 povos representativos, que é o judeu, que tinha mesmo o romano e o grego. E desses 3 povos, com a mensagem do evangelho, Deus levantou o quê? A igreja. Porque a igreja, ela é uma mescla de todos os povos, tá? Então são essas 4 classes de pessoas. Sendo assim, cada evangelho foi escrito adaptando-se ao caráter e às necessidades e ideais de cada um destes povos. Por exemplo, o evangelho de Mateus, apresenta Jesus como um rei, e ele foi escrito direcionado aos judeus, tanto que você vai ver lá que Mateus sempre faz questão de dizer assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Então, Mateus escreveu direcionado aos judeus para provar aos judeus que Jesus cabia em todas aquelas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Marcos escreveu aos romanos, e apresenta Jesus como servo, como aquele animal, como um bezerro, animal que serve. O homem não veio para servir, mas para ser... o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E os romanos eram um povo muito ativo. Lucas, ele escreveu direcionado aos gregos, que tinham o desejo de procurar o homem perfeito através do pensamento filosófico. Então Lucas escreve para os romanos, apresentando Jesus como o homem. O Cristo se fez homem para nos resgatar, como o homem perfeito. E João apresenta o Senhor Jesus como águia. Para o quê? Porque ele fala da majestade, apresentando Jesus como Deus. E você pode ver que você começa a perceber isso quando você estuda os evangelhos. Você vai ver Mateus, ele começa com a genealogia, Marcos, Lucas, só que João, ele não vai na genealogia humana de Jesus, ele vai na genealogia da existência de Jesus como Deus.
Por isso que ele vai dizer assim, ó, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então João apresenta Cristo como o próprio Deus, tá? Então por isso que há essas diferenças, né? E há uma tradição que diz que os três primeiros evangelhos chamados sinóticos, né? Por quê? Porque o ponto de vista são bem parecidos, já circulavam quando a igreja pediu ao último apóstolo que morreu, né, foi o apóstolo João, lá pelos anos 90, escrevesse o seu evangelho. Tá? Então, há 4 evangelhos por conta disso. Né? Mateus escreve para judeus, Marcos escreve para os romanos, Lucas escreve direcionado aos gregos e João à igreja de modo geral. Então, todos eles, mesmo tendo esse direcionamento, Mateus, Marcos, Lucas, serve também para toda a igreja, mas é bom a gente entender que quando eles escreveram com esse objetivo, para que a gente entenda alguns costumes, algumas palavras, mas isso aí é um outro assunto, que é outra disciplina que vai tratar. Então, só para você entender por que há os 4 evangelhos. Então vamos lá, vamos primeiro ao Evangelho de Marcos. Por que o Evangelho de Marcos? Apesar de que na nossa Bíblia primeiro aparece o Evangelho de Mateus, né? A história diz que o primeiro evangelho que surgiu foi o Evangelho de Marcos. Né? Do Evangelho de Marcos veio o Evangelho de Mateus e depois o Evangelho de Lucas. Então Marcos é tido, né, pelos historiadores, pelos estudiosos, como o primeiro evangelho que foi escrito. Mas não foi o primeiro livro do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Tá? Você quer saber mais um pouquinho disso? Se matricule lá no CETESC, né, que você vai aprender um pouquinho mais sobre este assunto. Mas vamos voltar aqui para a nossa missiologia. Então, assumindo que Marcos foi o primeiro a escrever o seu relato, sua maneira histórica de apresentação é essencial. Ele apresenta Cristo como o profeta de Deus e o servo de Jeová. Todo o seu retrato consiste no profeta de Deus divulgando a mensagem de Deus e o servo de Jeová, sempre ativo, cumprindo a vontade e o propósito de Deus. O Evangelho segundo Marcos retrata o tempo do ministério público de Jesus. Tá? Começa com a apresentação de João e o batismo de Jesus por João, termina com o sofrimento de Jesus e com os relatos dos encontros com Cristo ressurreto. A ênfase dessa narrativa está nos atos de Jesus. Marcos resume toda a ação do ministério de Jesus com uma citação do Mestre, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, como Marcos escreveu para um povo muito ativo, né, que eram os romanos, então Marcos ele não se concentra muito nos discursos, tá? Naquela coisa toda, não. Marcos ele vai sempre estar voltado à questão da ação, né? Do movimento. Tá? A urgência de tal ministério é enfatizada nas palavras recorrentes, logo, imediatamente e em seguida. Veja que essas 3 palavras apontam, né, para o caráter, né, da estrutura do livro de Marcos. Está sempre mostrando a ação de Jesus. Tá? Então a finalidade está expressa no mandado para anunciar o Evangelho para toda criatura. Ele é o profeta cuja mensagem deve ser divulgada em todo o mundo. Veja aí Marcos 13:10 que diz: mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Então, está aí a figura de um cordeiro, né, que tipifica bem a forma como o evangelista Marcos escreveu. Aí você pergunta, mas peraí, Marcos ele não foi diretamente um discípulo de Jesus, não. O que nós sabemos que Marcos ele teve toda a informação do ministério de Jesus através do apóstolo Pedro, tá? E aí, como eu disse, quer aprender mais?
vá no CETESC, se matricule e você vai aprender muito mais do que isso. Então vamos lá. Segundo aqui, o Evangelho de Mateus, né? Mateus apresenta a Galileia como o ponto de partida do ministério de Jesus, em cumprimento à profecia. Jesus adota a mensagem de João Batista, a saber, a vinda do reino dos céus. Pela expressão reino dos céus, queremos dizer o governo de Deus em Cristo e por meio dele. Então, observamos logo de início Jesus já escolhendo seus discípulos. Sem dúvida, muitos congregaram ao seu redor. Entretanto, destes escolheu apenas 12 para ajudá-lo a pregar o Evangelho e a quem prepararia para os futuros líderes da igreja. Mateus, primeiramente, aceita o retrato de Marcos, porém, procede no sentido de ampliá-lo e acrescentar a ele a nobreza de Cristo, a realeza dominante de Cristo. Torna-se mais proeminente em Mateus, ao combinar de forma maravilhosa os vários aspectos da vida de Cristo. O escritor procura encaixar o retrato da nobreza e realeza de Cristo na moldura da revelação do Antigo Testamento e lhe concede a autoridade total sobre a criação e a história. Ou seja, como eu disse, como Mateus ele escreve direcionado com a intenção de alcançar os judeus, ele faz essa sincronização, de pegar as profecias do Messias reveladas no Antigo Testamento e enquadrá-las, encaixá-las certinho na vida de Jesus Cristo, para provar aos judeus que realmente Jesus é o Messias. Então ele aponta como Cristo é a realização das visões e profecia dos profetas do Antigo Testamento, a personificação de expectativas e aspirações da humanidade e a realidade por trás de toda a tipologia do Antigo Testamento. Então, como eu disse, você vai sempre ver Mateus dizendo: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, tá? A realidade espiritual em Cristo surgiu e as sombras devem desaparecer. Mateus, de forma linda, observa o Rei, a quem a autoridade universal foi conferida, proferindo um mandado para que todas as nações sejam discipuladas e unidas em um único corpo sob o domínio do Deus Trino e Uno. Veja aí, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então veja, quem nos comissionou não foi nenhum político, não foi um pastor, de uma convenção, mas foi aquele no qual lhe foi dado toda a autoridade no céu e na terra, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. A ele foi dado todo o poder no céu e na terra, e é ele que vai fazer a comissão. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Palavra gloriosa, né, irmão? A gente sente até a presença de Deus, tá? Então, Mateus apresenta o Senhor Jesus como o leão da tribo de Judá, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, Romanos 11:36. Então, este é o quadro que Mateus apresenta, apontando para os judeus,
e provando para os judeus que Jesus se encaixa plenamente nas profecias do Antigo Testamento. Por isso que você já vai ver alguns detalhes diferentes da obra de Marcos. O Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é um evangelho também muito especial. Por quê? Porque Lucas era um médico e um grande historiador. Todas as vezes que o seu relato começa, você pode ver que é interessante aqui em Lucas, como ele inicia, a gente já percebe uma certa diferença. Até porque os outros não eram assim tão doutos, não eram ignorantes, totalmente, mas não eram tão doutos como, por exemplo, Lucas e depois o apóstolo São Paulo. Mas olha como ele começa aqui. Tendo, pois, muitos empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Veja que ele aponta aqui, muitas pessoas ali já estavam fazendo esse tipo de trabalho naquele período. Então ele diz, tendo, pois, muitos empreendidos, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, o testemunho ocular, desde o princípio e foram ministros da palavra. Aí ele vai falar dele. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então veja que prólogo, está fazendo aqui. A gente não sabe quem é exatamente esse Teófilo. Com toda certeza era alguma pessoa importante, porque ninguém sai chamando o outro de excelentíssimo se ele não for, Então, só que é um mistério, tem muitas pressuposições e não vamos entrar nessas coisas aqui, mas eu quero que você perceba já nesse prefácio a diferença, dos outros, como isso aqui parece ser uma coisa mais técnica, como alguém que está fazendo um TCC. Então ele vai fazer o TCC, ele tem que fazer aquela pesquisa bem profunda, comprovada, para poder fazer. Então vamos lá. O Evangelho segundo Lucas apresenta uma narrativa histórica que expõe Jesus Cristo como perfeito homem divino. Lucas escreveu especialmente, segundo alguns estudiosos, dizem, para o povo grego, cuja missão era melhorar o homem moral, intelectual e fisicamente, e cujo ideal era o homem perfeito. Essa era a busca dos antigos gregos, dos pensadores, dos primeiros filósofos. Eles pensavam sempre por esse lado, melhorar o homem, em toda a sua pessoa moral, intelectual e física. Assim como os judeus fracassaram em obter a salvação por meio das leis e cerimônias, da mesma maneira os gregos fracassaram em obter mediante a cultura e a filosofia. A educação era para os gregos, o que a lei era para os judeus. Então, por que é importante a gente ver isso aqui? Porque aí a gente compreende como que o livro de Lucas é um livro que merece totalmente a aceitação, porque ele não foi simplesmente escrito, ele foi um livro pesquisado, ele foi um livro onde um homem fez uma pesquisa de campo, conversou com pessoas que viram a Cristo, pessoas que andaram com Cristo, e o Lucas foi, teve muitas viagens até com o próprio apóstolo Paulo, tanto que o livro de Atos foi escrito por este Lucas, No início da história da igreja, Lucas, Atos estavam juntos, mas depois, com a canonização, ou seja, quando foi levantado o cânon do Novo Testamento, na ordem eles foram colocados separados. Então veja só, para o retrato que já foi ampliado, Lucas acrescenta o sacerdócio e a salvação de Cristo.
os quais, embora implícito nas prévias apresentações, não haviam sido ampliadas tão plenamente. Lucas, indubitavelmente, aprendeu isso primeiro com Paulo, então experimentou em sua vida. Finalmente, uma pesquisa aplicada o levou a aceitar o fato, e a teologia disso. Essa amplificação ele então aplica na moldura da história universal que começa com Adão e que ele vê como um teatro das atividades de Deus sem macular a divisão entre a história sagrada como vista em Israel e a história geral das nações. A validade universal do sacerdócio e da salvação de Cristo fica evidente a partir da genealogia que começa com Adão e culmina na importância universal da morte e ressurreição de Cristo e na oferta de arrependimento e remissão dos pecados feita em nome dele, entre todas as nações, como está expressa na grande comissão. Vamos ver aqui a grande comissão em Lucas 24, 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Veja que eu vou ler o 46 para a gente pegar, deixa eu pegar aqui. O 44, e disse-lhes aqui, são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Veja que o próprio Senhor Jesus está falando aqui e ele já dá a divisão, do Antigo Testamento em lei, profetas e escritos, os salmos. E então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E estas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O verso 49 já apontando para a realidade do revestimento com batismo com o Espírito Santo que ocorreria alguns dias depois. Então, o escritor Lucas, ele fez uma pesquisa profunda e ele tentando levando essa pesquisa, apresentar um retrato do Cristo a pessoas como os gregos, que eram grandes pensadores, que tinham esse desejo de melhorar o ser humano. Então ele apresenta Jesus como o homem perfeito, o homem divino perfeito, aquilo que tantos gregos tentaram, mas nunca conseguiram, porque somente Jesus pôde isso. Bom, chegamos aí ao Evangelho de São João. Então, o Evangelho de João é um acervo de testemunhos que provam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Foi escrito por João em resposta a um apelo da igreja que já possuía os outros evangelhos, para ter as verdades mais profundas do Evangelho. E foi escrito com a finalidade de promover a vida espiritual da igreja. Contém a substância da pregação de João à igreja, as verdades espirituais que ele recebera do Senhor. O propósito de João neste evangelho é apresentar Cristo a todos os cristãos como o Verbo encarnado. Veja, é uma coisa que você precisa, eu sei que aqui não é um curso específico de teologia, mas vou dar uma dica, principalmente se você gosta de pregar e ensinar. Quando você vai estudar o livro, você tem que entender primeiramente o contexto.
João escreveu o livro, né, o Evangelho, aproximadamente nos anos 90, quando a igreja estava passando por grande perseguição. Os fatos narrados em João são os fatos que ocorreram no ano 30. Jesus foi assunto ao céu aproximadamente no ano 30. Né? Então veja que foi quase 60 anos depois. João está contando a história do que aconteceu 60 anos antes. Então tem algumas aplicações que o próprio escritor faz ali. Por quê? Porque ele está escrevendo para alimentar a fé daquelas pessoas do seu período que ele está escrevendo. Por isso que ele vai dizer aqui assim, ó, capítulo 20, verso 31. Desculpa, irmãos. Verso de número... capítulo 20, verso 31. Ó, eu vou ler o versículo 30 para pegar o contexto. Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quando João escreveu o seu evangelho, 60 anos depois que Jesus já tinha sido levado ao céu, ele está escrevendo, e ele fala isso por quê? Porque a igreja estava passando por uma perseguição e muitos estavam tentados a desistir, porque a prova era dura, né? A perseguição começou com os judeus, depois se estendeu pelos imperadores, né? E nessa dos imperadores romanos tinha época que o imperador era mais favorável, tinha época que o imperador era totalmente contra, então revezava esses períodos de dura perseguição, de uma breve tempo de tranquilidade. Então João escreve, né, para mostrar aquelas pessoas, né, para a igreja daquele período dos anos 90, do primeiro século, que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Salvador da humanidade. Então, o maior retrato é feito por João. De maneira alguma ele contradiz os autores anteriores, nem apaga ou modifica os seus registros. Embora não esteja declarado explicitamente, né, o leitor capta que João aprecia tudo o que foi dito pelos evangelistas anteriores, os quais refletem os pontos de vista dos escritores, das várias testemunhas oculares e dos testemunhos de Pedro, né, que foi escrito por Marcos, e de Paulo, que foi escrito por Lucas. João, porém, segue para além deles e ergue a cortina para que possamos ver a posição de Cristo como o eterno Filho de Deus, igual e eterno com o Pai em suas relações metafísicas e cósmicas. No Evangelho de João, Jesus é conhecido como o Logos, a luz que iluminava todos os homens. A vida, o Filho, né? Em Cristo, Deus está relacionado diretamente a este mundo conhecido como cosmos. Então, essa palavrinha aqui, logos, né, o logos, ela é tirada da filosofia grega. Né? Veja que João tinha algum conhecimento da filosofia grega, né? Porque ele começa, no princípio era o logos, né? O verbo. Na filosofia, o logos era o início de tudo, de todas as coisas. Era o sentido, segundo o Aristóteles, era o primeiro motor, ou seja, era dali que fluíram todas as coisas. Então, há uma relação aí, tá? Então, João apresenta Jesus como este rei, o rei poderoso. Então, João usa esse conceito 79 vezes e demonstra em várias relações
de Deus com o cosmos, nos termos mais fortes possíveis. João introduz a atividade universalista de Deus. Deus não é um particularista em seus interesses, amor e relações. Ele conduz o mundo segundo o seu coração e propósito. Somos informados, olha só como João ele trabalha, ele costura isso. Somos informados, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? João 3,16. Depois ele diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, cosmos, né? Não para que condenasse o mundo, cosmos, mas para que o mundo, cosmos, fosse salvo por ele. 3,17. Somos informados de que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira, ou seja, que carrega o pecado do mundo, do cosmos, né? E João 1,29 também, o Salvador do mundo, como está lá em 4,42. O pão de Deus é aquele que dá vida ao mundo, cosmos, né? A luz do mundo, cosmos. Fala-se do Espírito Santo como consolador que irá condenar e convencer o cosmos, ou seja, o mundo. Então, João usa bastante essa relação cosmos, né, mundo com Cristo. E isso é muito legal, é muito interessante você perceber, né, como ele consegue costurar de forma brilhante essa relação de Deus com o cosmos, com o mundo. Conclusão. Dessa forma encontramos um círculo eternamente ampliado e aprofundado nos evangelhos. E ele é pessoas e cósmico. Ele é altamente individual, quem quer que seja, e é racial e inclui todos. Nós nos movemos primeiro em direção ao existencial, o Jesus histórico, lá em Marcos. Depois nós vimos a seguir para o revelador bíblico, Mateus, né? Cristo como aquele que foi revelado como Messias no Antigo Testamento. Depois para a história universal, o Lucas, né? Como o homem perfeito. E finalmente para o cósmico e metafísico, como João. Tempo e eternidade, céu e terra são fiados em Cristo, e Deus e o homem se reconciliam. Temos os retratos de Cristo como o profeta de Deus e o servo de Jeová, em Marcos, como Messias de Deus e Rei dos reis e Senhor de senhores, em Mateus, sacerdote de Deus e Salvador da humanidade, em Lucas, e o Filho de Deus em verdade e realidade que surge para trazer vida e imortalidade ao homem, em João. Dessa forma, em Cristo, a plenitude de Deus existe completamente, né? Uma plenitude adequada e disponível para todos os que acreditam. O movimento missionário e as implicações de tais introduções são evidentes e impressionantes, progressivamente, mas com segurança. Cristo irá triunfar em todas as esferas da sua relação, pois ele é realmente um Cristo missionário, o Cristo de toda a humanidade e o Senhor de todo o cosmos. Então, é importante que você entenda isso. Eu quero deixar aqui, para a gente encerrar, e já passei um pouquinho do tempo que estava proposto para a aula, mas eu quero te ensinar a você falar o Evangelho todinho em um versículo apenas de João, que é o mais conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então,
Para você que talvez está começando na evangelização, está começando num certo conhecimento teológico, então isso aqui vai te ajudar. Você, na hora que for explicar, falar para alguém, evangelizar alguém, que você tiver condições de evangelizar tete a tete, você pode ler aqui, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu amigo, minha amiga, eu quero dizer uma coisa: a fonte da salvação do homem é o amor de Deus. Por isso que o texto diz: porque Deus amou o mundo. Então a fonte de salvação é o amor de Deus. Agora, qual é o meio da salvação? Veja, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Jesus Cristo. Então, a fonte da salvação é o amor de Deus. O meio pelo qual Deus salva é o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, né? E qual que é a condição para alcançar esta salvação? O texto diz: para que todo aquele que nele crê. Olha aí, né? Então, a condição é crer em Cristo Jesus, no sacrifício vicário, no nosso lugar que ele fez na cruz do Calvário. E aí, qual que é o resultado, né, de eu aceitar essa salvação que veio pelo amor de Deus, de eu aceitar a salvação que veio por meio do Senhor Jesus Cristo? Qual é o resultado de eu ter fé, né, neste sacrifício? O resultado é assim, ó: para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que você possa refletir nisso, né? E eu tenho certeza que essas palavras, esse entendimento vai te ajudar bastante na hora de você evangelizar, de falar do amor de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida muito, tá? Na próxima aula nós vamos estudar a missão em Atos e Epístolas Paulinas. Que Deus abençoe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem na paz do Senhor.